Paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Tomaram um susto aí? Decidi estar gravando mais este vídeo, né? Este é o canal que tem como propósito edificação em Cristo, e o propósito das meditações é para motivar aos irmãos as verdades da Bíblia. Tudo que a Bíblia diz, nós acreditamos que é uma regra de fé a ser seguida e expressa a verdade da vontade de Deus. E eu decidi estar gravando esta meditação. Já vou dizer aqui para os irmãos o tema da meditação: a última viagem, né? Quem gosta de viajar? Você gosta de viajar? Eu gosto. Gosto muito de ir à praia, de conhecer lugares bonitos, né? Haja visto que o nosso Pai, o nosso Deus, criou muitas coisas maravilhosas neste mundo. Ele fez tudo com dedicação e carinho, visando a nossa alegria, a nossa satisfação e o nosso prazer. Porém, amados irmãos, a viagem sobre a qual eu estou decidido a falar para os irmãos hoje é a última viagem, né? Você já pensou em fazer uma viagem sem volta? Uma viagem sem retorno? Uma viagem que você não precisa levar nada? Ou o que você precisa levar é muito difícil de levar? Ou o que você tem que deixar também é difícil de deixar? Então, eu já vou estar lendo o tema da nossa meditação de hoje. E eu vim vestido a caráter, né? Porque, pelo que diz a palavra, esta última viagem, os trajes você não precisa levar, pertences também você não precisa, e roupa muito menos. Porém, segundo o que diz a palavra de Deus, são vestes brancas. Por isso que eu coloquei essa camisa branca como representação do sentido da meditação. E vocês puderam tomar um susto no começo, né? A trombeta de Deus, né? O que seria a trombeta de Deus? Aleluia! Então, nós vamos estar lendo aqui já o tema. Eu já disse: a última viagem, ir para nunca mais voltar. Então, eu vou estar lendo aqui Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Que diz-nos assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Ou seja, aqui está falando do arrebatamento da igreja, né? Nós já gravamos diversos vídeos aqui que fala acerca de amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo. Já gravamos vídeos que falam sobre o sofrimento de Jesus, o seu propósito. Já falamos sobre salvação, sobre céu, sobre como é o céu, quem mora no céu, quem é o dono do céu, né? Deus Pai, Filho, Espírito Santo. E eu vou me concentrar hoje apenas no assunto pertinente à nossa meditação, que seria o arrebatamento da igreja. Como seria isso? O que a Bíblia diz? Então nós já lemos aqui que Jesus aparecerá nos ares, nas nuvens, e aguardará que nós sigamos ao seu encontro. Porém, o que é necessário acontecer para que todas estas leis sejam quebradas, né? O Senhor Jesus, quando esteve aqui, junto com os discípulos, ele deu uma demonstração de que ele tinha o domínio sobre as forças da natureza, quando ele andou sobre o mar, quando ele deu ordem para que o vento e o mar se aquietassem. Ou seja, a natureza, ela foi criada por Deus e ela obedece a Deus. E quando se fala de natureza, se fala de nós, seres humanos, e que nós estamos inseridos num contexto
natural aqui na Terra, onde nós estamos sujeitos à lei da gravidade. Eu não posso flutuar, eu não posso voar, porque não é permitido, porque existe uma lei que meus pés ficam presos ao chão. E eu posso voar se eu entrar num avião, eu posso voar se eu subir num balão que me leve, e aí rompe-se a regra que os próprios Senhor estabeleceu. Então, hoje nós estaremos falando sobre arrebatamento da igreja. O que seria isso? Eu fazer uma viagem sem que eu precise entrar num avião, sem que eu precise entrar num artefato, num aparato ou num carro extraespacial, alguma coisa que tem naqueles filmes de ficção. Nós não estamos falando aqui de ficção, estamos falando aqui de uma verdade que a Bíblia expressa. É claro que muitas pessoas que estão me ouvindo, tem pessoas que são cristãos, que confessam a Jesus como Salvador e já acreditam que a Bíblia é a sua regra de fé, ou seja, acredita que em tudo que está escrito. Mas, para eu ser extremamente sincero com vocês, eu diria que é difícil, até mesmo para o cristão acreditar. Eu peso mais ou menos 75 quilos. Como que eu poderia, se o Senhor Jesus viesse até as nuvens, como eu poderia ir ao encontro dele? O que eu poderia fazer? Então, na verdade, irmãos, a palavra de Deus, ela diz o que vai acontecer. E Deus se responsabiliza por quebrar as leis naturais, as regras que ele estabeleceu, porque ele é o Todo-Poderoso. Então, a palavra de Deus diz, vocês ouviram a trombeta. A intenção de eu mandar esta meditação para os irmãos é para que vocês não percam esta última viagem, para que vocês estejam preparados. Você está preparado? Será que eu estou preparado? Quais são os requisitos, irmão Silvio, para ir para essa última viagem? Nós já falamos em estudos anteriores que o Senhor Jesus morreu por nós. Ele entregou a sua vida, tem o tema lá, que eu já gravei no Jardim com Jesus, que fala todo o sofrimento de Jesus, porém ali tem um mistério que nós podemos prestar atenção para tirar exemplo do que acontecerá conosco, ou seja, comigo e com você, é claro, se nós nos enquadrarmos nas regras, porque falando-se acerca de viagem tem preparação, tem utensílios que se leva, e tem destino e tem retorno. Por essa última viagem, a gente não leva nada, só vamos nós mesmos, e não tem mais volta. Mas é a melhor viagem que poderíamos realizar. Então, quais são as regras? As regras é aceitar a Jesus como Salvador. Em João, no capítulo 14, versículo 6, diz assim, Jesus disse, mostra-nos o caminho. Jesus falou, olha, para onde eu vou vocês não podem ir. Aí os discípulos perguntaram, Jesus, mostra-nos o caminho, nós queremos ir. Porque Jesus falava de tantas coisas maravilhosas, falava do reino dele, que não era desta terra, que não era deste mundo. E aí eles perguntaram, mostra-nos o caminho. Aí ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o caminho é Jesus. Então, se você segurar nas mãos de Jesus, você pode entrar nos céus, né? A palavra de Deus diz, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, vestes brancas, sem sujeira, sem mácula, né? Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, Jesus morreu, derramou seu sangue, nos purifica do pecado, nós temos condições de receber uma roupa que não é esta camisa aqui. Quando eu for realizar essa viagem, não será com esta camisa, será com as vestes, né? A Bíblia diz que são vestes brancas, né? Até aqui, tipo um turbante branco que vai até os pés, que ele será concedido após a transformação deste corpo. Ou seja, eu tenho que cumprir os requisitos e ficar preparado. E aí qual que é o sinal? É o toque da trombeta que você ouviu no começo.
E só vai ouvir quem estiver preparado. Quem não estiver preparado não vai ouvir. Se você tiver a sua mãe que serve a Deus e você não serve, quando a trombeta tocar, ela vai subir, ela vai ouvir, vai subir, o corpo dela vai ser transformado e você vai ficar. E você só vai saber quando ela desaparecer, né? Então, quais são os requisitos? Se entregar a Jesus, viver para Ele. Em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Ou seja, esse conjunto nós já falamos, não vamos falar de novo, já falamos em estudos anteriores. Os irmãos que quiserem podem acessar os outros estudos e lá onde fala sobre a formação do corpo, né? Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então o espírito se volta para as coisas de Deus, a alma se volta para as coisas da carne, né? Nós temos o nosso corpo e esse conjunto não dá para ir para o céu separado, ou vai tudo ou não vai, ou você vai ou você fica. Então quando nós começamos a obedecer a palavra de Deus e procuramos viver em santidade, dizemos então que estamos na luz, que vivemos uma vida branca, limpa, na presença do Senhor, não tem sujeira. Não dá para você entrar no céu com sujeira, porque lá não tem sujeira, né? Então, em Romanos, no capítulo 14 e versículo 23 diz, Romanos 14, né, diz que sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, é o lugar dos sonhos. É o lugar para onde todo mundo desejaria estar. É o lugar onde toda pessoa, se estivesse lá, não ia querer voltar. E essa viagem não tem volta. E aí o que é necessário? Essa meditação de hoje que eu quis deixar para os irmãos. A trombeta, ela vai soar um dia. E enquanto ela não soa, nós temos a oportunidade de ter uma nova vida, de ter um novo caminhar, atitudes transformadas, nova maneira de viver. É como se eu vivesse aqui almejando estar em outro lugar, ou seja, eu vou cumprir todas as minhas atividades terrenas, minhas responsabilidades de marido, de esposa, de filho, de família, de tudo, e ter um lugar para congregar, para servir, para adorar a Deus, procurar viver em santidade, representando ao Senhor Jesus e aguardando a sua vinda. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele fez essa promessa para os discípulos, que ele ia para um lugar e ele iria voltar. Então o mistério que eu falei antes, que nós poderíamos perceber, é que quando Jesus veio aqui, ele viveu no corpo igual ao meu, ele sofreu, foi humilhado, foi crucificado, lá na cruz morreu, e aí que acontece o mistério. Pegaram o corpo dele, um corpo semelhante ao meu, semelhante ao seu, colocaram lá no sepulcro, e diz a palavra de Deus que ele ficou lá 3 dias, como cumprimento da palavra de Deus, e após 3 dias foram procurar e o corpo não estava mais lá. E este que é o mistério maravilhoso, o corpo dele não estava mais lá. Os discípulos de Jesus, homens e mulheres, foram lá procurar e ele não estava. E estavam os anjos lá, e de repente no decorrer do dia o Senhor Jesus apareceu para eles. Mas espera aí, será que era a mesma pessoa? Era o mesmo Jesus que andava com os discípulos? Era o mesmo. Porém, o que acontece? Aí que entra o mistério. Aquele corpo que Jesus estava após sair do sepulcro não era mais o mesmo. E é aí que eu peço a tua meditação neste momento, porque é a mesma coisa que vai acontecer conosco. Porém, ali quando Jesus esteve ali no sepulcro, que cumpriu todas as coisas, ou seja, se você cumprir tudo, quando chegar no dia do arrebatamento, você vai estar apto
para que Deus transforme o teu corpo e te faça romper as leis da gravidade, para que você possa ser levado juntamente com aqueles que morreram em Cristo e juntamente com aqueles que vivem uma vida para Cristo, para Deus, em santidade, e todos sejam no momento transformados. Aí você vai me perguntar: meu irmão Silvio, como que é isso? Como que se explica o mistério de Deus? Não tem como explicar. Mas o que eu posso dizer para você é que Deus, ele tem todo o poder. Ele pode mudar todas as coisas e ele tem a capacidade de nos transformar. Mas o que é necessário, a parte que nós precisamos fazer, ele não pode fazer. Viver em santidade não é ele que vai me fazer viver em santidade. É eu que vou decidir, porque obedeço a sua palavra, e daí eu decido viver em santidade. E aí eu sirvo a ele, eu amo os irmãos. É claro que nós já estudamos em meditações anteriores que nós temos uma batalha dentro de nós, que é a alma e o espírito, as coisas da carne e as coisas do espírito. Então nós já falamos aqui que Jesus nos deu exemplo, porque em toda a sua caminhada ele somente praticou as coisas do espírito, os frutos do espírito, para nos dar o exemplo. O que nós precisamos fazer para ter direito a essa viagem? É uma pergunta que eu te faço. Antes de você acreditar ou não naquilo que eu estou falando, porque parece ser uma coisa surreal, uma coisa sobrenatural. Na verdade é surreal, é sobrenatural, é além da imaginação, é muito além do que uma ficção, do que algo extraordinário. Porque imagina você falar para um cientista: olha, eu estou aguardando Jesus e quando ele vier, ele vai transformar meu corpo vai ter uma leveza, meu corpo vai ter uma capacidade, eu vou até as nuvens e lá eu vou encontrar Jesus e eu vou morar no céu com ele para sempre, um lugar de glória e esplendor. O cientista vai dizer: você está maluco? Como é que você vai romper a lei da gravidade? E outra, as pessoas que viajam no espaço não conseguem, porque é uma distância tão longa que a gente morre antes. Então, na verdade, todas essas leis serão quebradas pelo nosso Senhor, e você não precisa se preocupar com isso. Então a ciência vai dizer que você não pode, que você não consegue. Aí eu te pergunto: você que não é cristão, você que não confessa Jesus como Salvador, quem já serve a Ele tem que ter essa esperança no seu coração. Mas você que não serve, eu sei que muitas pessoas vão ter acesso a esse vídeo. Muitas pessoas que não demonstram, que praticam dia a dia servir a Jesus. Elas têm as suas vidas normais e arrumam um tempinho para Deus quando dá, quando pode, vai às vezes à igreja. Eu não digo essas, eu digo que se você tem esse tipo de vida, não estou criticando, mas que você pode ir mais além. Você pode se esforçar um pouquinho mais e estar apto para realizar esta viagem. Aí eu te pergunto: você gostaria de fazer uma viagem sem volta? Deixar tudo para trás, né? Jesus falou que quando ele estava orando ao Pai, que ele orava para que os discípulos tivessem em si completa alegria, né? Então, o reino de Deus, ele é um lugar onde tem completa alegria. Eu vou ler aqui Bíblia Thompson, né? Mais alguns versículos aqui para a meditação dos irmãos. Apocalipse capítulo 21, a viagem. Eu falei sobre os requisitos da viagem, né? Quem vai nos conduzir a essa viagem? O Espírito Santo vai nos levar até as nuvens. E quem vai nos conduzir até o destino final é Jesus. Agora, como é esse lugar? Já sabemos que não precisamos levar nada, apenas o nosso corpo, porque tudo o restante não vai. Esses óculos, essa camisa não vai, minha cueca não vai, chinelo não vai, só o meu corpo. Ele é transformado, acredito que completamente nu, né, sem nada, e aí entra as vestes brancas e subimos para se apresentar a Deus. Agora, como é esse lugar? Diz assim:
Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol nem da lua, para que nela resplandeça, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia e de noite, e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que são escritos no livro da vida e do Cordeiro. Livro da vida. Quando você aceita Jesus, teu nome é escrito no livro da vida. E não é um direito só meu, é de todo mundo, de todos. E aí agora as regras, né? Aqui, ó, as regras iniciais para que possa entrar neste lugar, neste reino. Diz-nos assim: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então, aqui são os requisitos. Então, esta foi a meditação de hoje, irmãos. Essa foi a meditação de hoje para nós finalizarmos. E eu espero que você possa desejar fazer essa última viagem. Que você possa se preparar e ouvir o toque da trombeta. Que nós vamos ouvir de novo agora o toque da trombeta. Olha lá, a trombeta soando. Ir ao encontro do Senhor, para nunca mais voltar. Um lugar de glória e esplendor. Eu quero ouvir o toque da trombeta, eu quero estar preparado para sempre estar com o Senhor. E é o que eu também desejo para você, para todos vocês que me ouvem. Vamos fazer essa viagem? Vamos todos juntos? Vamos nos preparar? Aqui você nem imagina o que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.